Está no ar mais um HVA na TV, um programa que é realizado todos os sábados para você que é dono de pet. Confere aí as nossas programações de hoje que está impecáveis. Vamos falar tudo sobre diarreia em cães com a doutora Letícia. Também vamos ter Dr. Malaliel falando do direito de ter o pet em condomínios. Vamos acompanhar o relato dos abandonos de 3 animais que foi jogado na água no rio Abaeté. Tudo sobre ecoterapia com a Ananda Palheta. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso programa HVA na TV. Muito obrigado pela sua presença conosco todos os sábados aqui no canal. Hoje nós vamos falar uma matéria muito importante que a gente conversou com a doutora Letícia, falando sobre diarreia em cães. Ela vai comentar aqui com a gente, falando sobre as causas, como identificar e o que fazer quando o seu pet estiver passando por esta situação. Acompanhe essa matéria com a gente. Hoje vamos falar de um assunto que é muito interessante e importante para o dia a dia dos nossos cães, que é o assunto da diarreia em cães. Então hoje convidamos a doutora Letícia, como sempre, né? A doutora está com a gente aqui no programa para vir esclarecer esses assuntos que é muito importante para a gente que tem pet em casa. E se já passou, ainda não passou, uma hora vai passar por esses problemas em casa, né, doutora? Falando sobre essas situações de diarreia que a gente comumente vê dentro da clínica, os cães chegando, e a maioria dos casos, quando chegam para atendimento, já está em quadro bem avançado, né? Me fale um pouco dessas situações clínicas do paciente envolvendo aí essas questões de diarreia. Então, a diarreia é uma queixa muito comum que a gente recebe aqui no hospital, né? Ela não é só apenas um sintoma. Muitas das vezes a diarreia é a causa também, né, de todo o sofrimento do animal. Porque a diarreia é perda de líquido, perda de hidratação. Então, é um sintoma muito sério, é um assunto sério, porque uma diarreia causa dor abdominal, causa perda de eletrólitos no animal. Então, tem que sempre prestar muita atenção para a gente descobrir qual é a causa daquela diarreia. E, doutora, falando sobre causa dessa diarreia, o que então pode levar um animal a ter diarreia? Então, a diarreia, ela é muito ampla, né? Existem várias causas, vários fatores podem levar o seu animal a ter essa diarreia. Parasitas, vírus, algumas doenças virais, pancreatite, gastroenterite, muitas das vezes comida caseira, até mesmo uma simples troca de ração pode causar ali um desconforto abdominal no seu pet. E essa diarreia, doutora, fale pra gente, existe uma classificação, um grau dessa diarreia, de diferença de um pro outro? Existe sim, existe tanto o grau, né, da intensidade da diarreia, quanto os tipos. A diarreia com muco indica pra gente muitas vezes ali uma presença de parasita. Não é uma regra, né, gente? Porque nada na medicina é uma regra. Mas é o que guia o nosso olhar clínico ali na hora. Então, tem a diarreia com muco, tem a diarreia sanguinolenta, as famosas melenas, né? Que é com sangue ali digerido. Existem a diarreia com
pequenos pontos brancos, a diarreia negra, a diarreia cinza. Então são vários tipos diferentes que indicam pra gente patologias diferentes. E, doutora, falando sobre esses tipos de diarreia, mas elas têm uma diferença de intensidade, por exemplo, de reações no paciente? Com certeza. Uma diarreia muito intensa, com muita dor abdominal, causa ali no animal uma dor absurda mesmo, né? Porque uma dor abdominal leva o paciente a ter uma queda de pressão, leva o paciente ali pode ter até parada cardíaca, devido ali àquela queda de pressão provocada por uma dor intensa dos movimentos do intestino. E todas elas levam para esse quadro ou tem algumas mais específicas? Então, geralmente as diarreias mais agressivas são aquelas provocadas pelo parvovírus, muitas vezes pela giardíase, que é um protozoário também. Uma gastroenterite sanguinolenta muito intensa também pode levar ao óbito. Então, não é incomum encontrar cães que vêm a óbito devido à diarreia, porque ela não é somente um sintoma leve, né? Somente um sintoma brando. Ela pode ser a principal causa do óbito do animal, sim. Doutora, o que a gente recebe, observa das queixas dos tutores quando está envolvendo a diarreia é que sempre, o meu animal ele comeu algo, comeu uma comida estragada, alguma coisa ali do tipo, e aí ele tá assim desde a hora que ele comeu, desde o momento que ele comeu. E essa alimentação, ela tem influência, por exemplo, no caso da parvovirose, que acontece muito. O tutor diz, porque o animal ele comeu alguma coisa e começou a defecar sangue. E quando vai ver ali o diagnóstico não tem nada a ver com a alimentação, e sim apenas com a questão viral. Sim, muitas vezes esses sintomas gastrointestinais levam o tutor a pensar que foi devido à alimentação do animal, algo que ele comeu, enfim. Porque a gente sempre remete ao nosso corpo humano, né? Eu fico assim quando eu como alguma coisa que me faz mal, então com certeza foi isso que aconteceu com ele. Mas a diarreia nos animais tem muitas vezes uma outra origem. Pode ter uma origem viral, como é o caso da parvovirose, né? Então, às vezes, ali, aquele animal já vem há tempos com uma diarreia mais leve, mais branda, que foi se intensificando, e o tutor só foi perceber quando aquele animal já estava numa situação bem grave, né? Aí que ele foi se tentar e foi perceber que o animal dele estava tendo ali aquela diarreia intensa. Doutora, quando e como identificar em casa que meu animal ele não está bem? Pode ser que ele ainda não esteja apresentando aquele quadro intenso de diarreia, mas aí ele já apresenta ali um sinal em casa de que está tendo uma dor, um desconforto e que pode evoluir para uma diarreia mais grave. Sim, se o seu animal está só ali com aquelas fezes amolecidas, mas ele já está apresentando uma prostração, que é aquela tristeza, aquele apetite diminuído, você notou que o comportamento do seu animal está diferente, mesmo que não esteja aquela diarreia intensa, esteja só aquelas fezes amolecidas, precisa ir ao médico veterinário para fazer um check-up do seu animal, fazer um exame de imagem, fazer um exame de sangue, um exame parasitológico de fezes, para ver o que está acontecendo. E, doutora, como prevenir esses problemas no pet? Bom, a gente tem várias formas de prevenir, que todas elas são muito importantes, e todo pai de pet tem que seguir porque faz parte da guarda responsável. A primeira, que assim para mim é uma das mais importantes, é a vacinação.
porque com a vacinação a gente consegue ali ter uma prevenção da coronavirose, né? Que também é uma doença que tem essa sintomatologia gastrointestinal, do parvovírus. Juntamente a isso, fazer a prevenção com a vermifugação a cada 3 meses do seu animal. Consulte ele com o médico veterinário, veja o melhor protocolo para o seu animal. De 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, depende muito da vida daquele animal, onde que aquele animal vive. E aí o médico veterinário monta o melhor protocolo. Junto a isso, prestar atenção na alimentação do seu animal, evitar comida caseira temperada, porque pode ser que dê ali uma gastroenterite, uma pancreatite que leva a diarreia, leva ao desconforto abdominal. Sempre ficar muito atento a corpos estranhos que seu animal pode estar ingerindo, para se prevenir de uma diarreia, de uma obstrução intestinal. Para mim, esses são os mais importantes. Então fica aí essa dica muito importante, né, doutora? A prevenção, que é melhor prevenir do que remediar. Esperar acontecer para poder buscar prevenir, já às vezes está tarde demais, né? Doutora, muitos já tem acontecido de que infelizmente não fez a vacina adequada do animal, no tempo certo, não vermifugou, e o animal está apresentando esses problemas, esses sinais, ou está em estado mais grave, aquele que está, o nosso telespectador que está assistindo agora, se tiver em casa um animal passando mal, o que ele tem que fazer? Porque agora já não é mais prevenir, já é correr para o tratamento. Quando isso acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer, antes de olhar na internet, olhar a receitinha caseira, ir ali no balcão do pet shop e comprar um remédio que a pessoa te indica, vá ao médico veterinário, faça exames do seu animal, exames complementares, para diagnosticar qual é a causa daquela diarreia, porque sem diagnóstico não há tratamento correto. Mesmo que você trate a sintomatologia daquele animal, você não está tratando a doença. Então, o primeiro passo é vá ao médico veterinário para você buscar o correto diagnóstico da diarreia do seu animal. E é isso, gente. Ficou essa dica muito importante. Você que tem um pet em casa, fique atento. Precisa fazer a vermifugação, precisa fazer a vacinação, sempre tem que estar em dia. Mas, infelizmente, às vezes, até com a vacinação e vermifugação, existem os riscos, né, doutora? De vir ali o problema da diarreia. Então, se seu pet está passando por isso, não faça outra medicação, porque também não é legal, como a doutora já acabou de orientar aqui. Buscar imediatamente o profissional adequado. Quem é o profissional adequado para cuidar dos pets? O veterinário. Então, hoje nós temos no hospital veterinário a doutora Letícia, temos o doutor Francisco atendendo na clínica diretamente o seu pet. Então, passou mal, seu pet não está legal, é só trazer no HVA. O HVA está com uma programação, né, doutora? Esse mês de abril, que é o abril laranja. Então, toda sexta-feira no abril laranja, você pode trazer seu pet sem custo de consulta. Você não vai estar pagando pela consulta. Então, aproveita, não deixa que seu pet piore para então buscar solução para ele, né, doutora? É melhor cuidar do que deixar o pet morrer em casa. Com certeza. Aí, pessoal, você acompanhou tudo que a doutora Letícia falou. E é muito importante isso, gente. Fique atento, o seu pet, a vida do seu pet. Então, eles não são como o ser humano que fala quando sente dor. Então, assim, você observa o seu petzinho tristinho ali, tá vendo que as fezes são um pouco amolecidas. Não fique brincando que é diarreia, porque ela não é brincadeira. Quando ela entra, ela chega com o seu pet, muitas das vezes o pet acaba perdendo a vida. Identificou, corre para o HVA, que a doutora Letícia ou o doutor Francisco vai estar cuidando do seu pet para deixar ele com a melhor saúde. Vamos agora para uma reportagem, uma matéria muito importante com o doutor Malaliel, onde ele vai estar falando aqui tudo sobre a situação de você poder ou não ter o seu pet ali dentro do seu condomínio. Nós vamos acompanhar essa matéria que está muito legal com o doutor aí. Você tem um pet, se vai mudar para um condomínio e o condomínio está proibindo você levar o seu pet, fica de olho aí que eles não podem proibir você de levar o seu pet para morar com você. Vamos acompanhar a reportagem. Hoje nós vamos falar de um assunto
polêmico que envolve os animais em condomínios. E convidamos aqui o Dr. Malariel para vir falar sobre esse direito. Pode ou não pode ter animais em condomínios? Doutor, obrigada aqui por estar com a gente dentro do programa e vir falar deste assunto que é muito importante para quem mora em condomínio e precisa saber esse direito de ter ou não seu pet ali junto com ele. Obrigado, Marcione. Boa tarde. Obrigado à equipe do HVA na TV pelo convite. E a gente vai aqui falar sobre esse assunto, que é um assunto, né, atual também, né? Bastante relevante. E principalmente agora, até aqui na região de Abaetetuba, com o crescimento desse tipo de empreendimento, desse novo conceito de moradia. Habitacional, né? Sim. Então, está vindo, né, algumas problemáticas relacionadas a isso, assim como já existe em outros lugares, né? Se pode ou não, né, doutor? Doutor, pode ou não pode? Posso ou não posso levar meu pet para morar comigo no meu condomínio? Olha, conforme o Código Civil, né, ele estabelece que a gente, dentro da nossa propriedade unitária de um apartamento ou de uma casa dentro de um condomínio, a gente tem o nosso direito de fazer usufruto da nossa propriedade como é. E o direito de ter nosso animal, nosso pet, é um direito que é intrínseco, né, ligado a gente. Então a gente tem um direito, desde que a gente pondere algumas questões. Então eu posso ter o meu pet dentro do meu espaço ali. Sim. E doutor, qual seria esse limite do meu pet ali dentro? Eu posso levar qualquer animal para morar ali dentro? Tem alguma norma, alguma legislação que me limite a levar os pets, número de pets? Por exemplo, eu tenho 4, 5 animais, posso levar todos? Os meus animais eles são porte grande, posso levar também? Sim, nessa questão a gente vai se levar em conta a questão da nocividade. Se esse animal ele vai ser nocivo para aquela coletividade. Por exemplo, um animal de um porte grande que possa ser um cão agressivo, ele vai conviver em um local por exemplo, um apartamento onde as saídas das portas são próximas da outra, aquele animal ficar sem focinheira, né, o fato dele poder atacar. Ou então um animal que faça barulhos excessivos, né, que às vezes ele não esteja com muita energia, correndo, latindo muito, então já vai atrapalhar, né, o sossego do vizinho. Então o número de animais, né, com um número de animais muito grande, dependendo se não for um espaço, né, não for um espaço adequado, tão grande, ali pode ter problema com a questão de limpeza, com a questão de doença, né, a questão de proliferação de doença e também a questão do barulho, né? Se isso implicar, né, no direito, no descanso do outro, for ou gerar um incômodo para o outro, aí são causas que a pessoa vai poder até sofrer ser chamada para sofrer uma sanção administrativa, às vezes o próprio condomínio, às vezes questões que vão até virar casos de justiça, vão ser judicializados, né? E aí, nesse caso, para se ter um pet, tem que levar em consideração todos esses fatores, sabendo que apesar de você ali no condomínio ter o seu espaço, mas é como se você morasse dentro de uma casa grande com vários quartos, cada quarto dali, cada um tomando conta do seu. Sim, chega a ser, né, uma habitação coletiva ali, né? Então, por esse fato, acaba tendo que se olhar muito, o meu direito acaba quando começa do outro, né? Eu posso ter meu pet, mas eu não posso ter um pet que vá, por exemplo, latir excessivamente às 11 horas da noite, né? Que pode prejudicar, porque devido a essa questão da coletividade, a gente tem vizinhos próximos, né? Pessoas às vezes que têm um sono mais sensível, então às vezes isso acaba causando desconforto, né? E isso acaba às vezes gerando aqueles conflitos, aquelas brigas de vizinhança, que às vezes geram conflitos que dependendo da escala pode se tornar algo até mais grave, né? Como a gente tem, né? Resultado que geram até morte, né? Mas o condomínio, ele pode por si só proibir a entrada dos pets dentro do condomínio? Não. O condomínio em si, ele não pode proibir, conforme, né, a lei, né, ele não pode proibir, vedar a entrada do animal, nem também de uma possível visita, né, eu vou visitar meu amigo no prédio lá, não pode entrar animal.
Ou então já teve casos na justiça recentemente, né, a jurisprudência fala de casos que as pessoas do condomínio proibiu de se andar com o pet no chão, tinha que carregar o pet. Ou então, às vezes, condomínio que obrigou o uso de focinheira em áreas de lazer, ou então áreas de piscina. Aí essas questões, às vezes, podem extrapolar o limite da lei, porque não pode se criar essa discriminação entre o cachorro do visitante e o cachorro do condômino. E também o fato de obrigar o cachorro a usar a focinheira. Se um cachorro que é inofensivo, ele usa a focinheira, vai se tratar de uma questão de maus tratos, porque a lei ela estabelece que se um cão é inofensivo e não apresenta perigo, colocar a focinheira naquele animal pode se configurar maus tratos. E tem também aquela outra situação, né? A gente falando isso de um cão pequeno, mas tem aquela situação, não é um cão grande, você vai passear ali com um pitbull, por exemplo, ele vai para aquela questão, ele é manso dentro de casa, né? Porque ele conhece, mas ele tem um instinto de proteção. Qualquer um que vai se aproximar, que para ele é desconhecido, existe com certeza um risco muito grande dele poder atacar uma terceira pessoa ali ao aproximar-se do tutor, porque é instinto dele proteger aquela pessoa. Então, entrar num condomínio como um visitante, tanto pega na questão dos animais, de que, claro, não existe a proibição, como você está comentando, né, falando com a gente, mas o tutor também ele tem que ter um bom senso, né? O tutor tem que ter aquele bom senso. Se eu estou indo ali com o meu animal, ele pode ser manso dentro de casa. A gente sempre tem aquele modo de dizer quando entra o animal, o animal geralmente para atendimento, ele tem o hábito de morder, então assim, tem aquele modo de dizer, se tem dente, vai morder. Porque o animal ele pode ser manso como ele for, mas se ele tiver ali uma reação se submetendo a um fator estressante, seja ali por uma pessoa que ele não conheça ou qualquer outra situação, ele pode ter uma reação inesperada. E esta reação inesperada é o ataque. Sim. Aí pode haver, com certeza, ali, dependendo do porte desse animal, um prejuízo. Claro que ninguém quer. Mas falando sobre esse assunto aí, voltando para os visitantes, existe ali que o condomínio ele não pode de jeito nenhum proibir, né? Não, o condomínio não pode fazer a discriminação em relação ao cachorro do visitante. O que pode ser estabelecido em assembleia, desde que não fira os direitos, né, e as outras leis, que são as leis maiores, ele não pode, na assembleia pode ser deliberado se o cachorro não precisa andar na área infantil, se o cachorro... Seria aquela assembleia que seriam as votações dos condôminos. Isso. Então eles iriam ali votar se permitiriam ou não. Ou não, sim. Em áreas comuns, em relação ao uso do elevador, por exemplo, às vezes o cachorro ir num elevador de serviço ou o cachorro ir no elevador de uso comum, né? Especificando as regras, né? Sim. Mas aí, nesse caso, dentro de uma votação ali, eles não podem votar a proibição de quem quer ter um pet dentro de casa. Não, isso já não pode limitar. Se aquele animal ele não está tendo algum problema de saúde, por isso que é o ideal que a pessoa que tenha um pet, né, ela faça um acompanhamento hospitalar, que ela venha a ter o quadro de vacina dos cachorros todo ok, que ela venha fazer o seu check-up no seu animal, porque ali, como está na coletividade, tem que ter um animal saudável, que ele não venha também a prejudicar os outros, como a transmissão de algumas doenças, a questão dos outros parasitas que esses animais acabam às vezes atraindo. É importante na hora de ter um pet, para quem mora em condomínio e quer ter futuramente ali um pet de companhia, é importante atentar para as raças, né? Sim. Existem as raças que são mais barulhentas, raças de porte maiores. Então, na hora de optar por escolher um pet, não que a gente julgue isso como se fosse algo certo, mas está indo para um ambiente para que amanhã, futuramente, você não tenha que abandonar o pet porque você tem que escolher, ou você mora
com o pet na rua, ou você joga o pet para a rua, né? Porque, vamos supor, você leva um pet para dentro do condomínio, que é bastante agitado, late o dia inteiro, vai incomodar o vizinho ali, aonde, como você acabou de mencionar, aonde termina o meu, começa o do outro. E para a pessoa não ter que escolher, ter que jogar o pet para fora porque não pode perder a casa, a habitação, então é importante ele estar atento a esses cuidados, né? Sim, né? Ficar muito na hora até na hora de pensar, eu já tenho essa rotina, eu tenho um pet, né? Às vezes eu vou procurar um local para me comprar ou para me alugar, é muito importante se atentar àquelas normas ali que já tem no condomínio, para ver se o condomínio é flexível, porque às vezes é até comum em alguns locais ter uma placa na entrada, proibido pet, proibido entrada de cachorro. Falar nisso, doutor, existe esse respaldo do estabelecimento proibir a entrada dos animais? Não pode, porque o dono do estabelecimento, se for um estabelecimento de aluguel ou se for um condomínio, ele não pode limitar as pessoas de usufruírem, né, de usarem a sua unidade, né, a sua unidade de moradia da forma que elas quiserem, trazer quem elas quiserem. O que pode é se aquele animal estiver trazendo perigo para a coletividade, se ele tiver doença, se ele não tiver com o quadro vacinal completo. Vamos supor que eu quero entrar numa farmácia ou no supermercado e a placa ali está proibida a entrada de animal. Já aconteceu uma situação comigo e com a Kiara. Nós fomos num estabelecimento aqui em Abaetetuba e aí não tinha como eu deixar ela na frente, eu não consegui entrar porque eu fui barrada de entrar porque eu estava com ela. E aí, claro, a gente que está com pet vai ali comprar um negócio, vai naquele estabelecimento e chega lá, você é proibido de entrar porque você está com o pet e não existe possibilidade nenhuma de você pegar e deixar o seu pet ali no sol, numa guia, para você entrar. Não tem, ninguém faz isso. A pessoa na sua sã consciência não faz. Então eu acabei voltando, não consegui ir, fiquei muito chateada nesse dia, porque eu, sei lá, não achei justo, aqui é um porte pequeno e tava toda vestidinha, coitadinha, toda arrumadinha, porque a gente, quando tem um pet que a gente arruma, a gente quer desfilar com ele, quer mostrar pra todo mundo que a gente tem um pet bonito, que a gente tá toda arrumadinha. E aí eu acabei voltando, e aí eu fiquei me sentindo ali, sei lá, tenho direito, meu pet tem direito, se ele fosse, ele não vai sujar, eu tô ali com ele, tô prestando atenção, enfim, aí é sobre isso que eu queria também saber, doutor. Eu tenho o direito de poder entrar no estabelecimento, mesmo estando com essa placa de proibição? Dependendo do estabelecimento, tem alguns que têm restrições. Assim, por exemplo, unidades hospitalares, né, no caso que é tanto pública quanto privada, né, às vezes eles colocam essas proibições em farmácias, mas os supermercados hoje em dia eles já são bastante flexíveis nessa questão, inclusive eles colocam, né, alguns colocam até os carrinhos específicos para os cachorros. Aí, o que poderia proibir o cachorro é se o cachorro for, naquele momento, um cachorro agressivo. Ah não, cachorro agressivo é porque a gente tem a questão da proporcionalidade no direito. Então, no direito, né, tem um super princípio, que é o princípio da proporcionalidade. Então, dependendo do caso, a gente tem que avaliar a proporcionalidade daquilo. Se o cão é um cão agressivo, ou então está sem focinheira, pode morder alguém, aí vai andar num corredor pequeno. Mas se é um cão pequeno porte, um cão dócil, que é acostumado a ser manuseado, tá todo dia, não está soltando pelo, não está com nenhum problema, não tem um motivo, né, para se barrar a entrada daquele animal. Só que devido ao fato, às vezes, das pessoas não quererem ficar fazendo essa descrição, ver se aquele animal é adequado, acaba botando uma regra geral. Mas, em tese, essa proibição, ela não se valida.
devido ao fato, né, até o fato dos pets hoje em dia estão assumindo esse novo conceito, né, de ser uma faixa de membro da família, e às vezes ser um cão de apoio e a pessoa precisar dar com aquele cachorro, porque às vezes a pessoa está com um cão que é o cão de apoio. Pode ser um porte pequeno, mas ali é o que dá firmamento para ir para uma ansiedade, para uma depressão, né, que hoje em dia é comprovado cientificamente, né? E sobre esses cães de apoio, não existe lei que possa proibi-los, né? Não, porque já são, no caso, até a questão que é muito polêmica, envolvendo a questão do avião, né? Pode viajar, tem que viajar no bagageiro, né? Foi levado muito em pauta. Inclusive, teve uma lei, né, recente, devido a um caso que passou de um cão que morreu no bagageiro de um avião. Então, inclusive, teve uma mudança na lei, onde foi vedado o cão, né, de apoio ir nessa área dos bagageiros, né, onde vai somente as malas. Então, voltando aqui sobre o assunto do condomínio, o condomínio não pode impor a lei de proibir o tutor de ter um pet dentro do estabelecimento dele. Agora, existem regras para serem cumpridas ali dentro desse condomínio. Sim. Horário de passeio, se for apartamento, o uso do elevador. Então são coisas que são votadas, mas a proibição dele ter este pet ali dentro do condomínio dele não pode ser aplicada, né? Não. Aí no caso o que a pessoa que vai tentar é tentar saber que ali ela vai estar vivendo, né, na coletividade. Então ela tem que ter todos os cuidados para aquele animal dela estar sempre satisfeito com as suas necessidades em dias, né? Às vezes a gente não tem tempo para passear, o cachorro fica latindo, a pessoa contratar um passeador ali para dar aquela passeada, o cachorro já volta menos estressado, já fica ali mais tranquilo no seu habitat ali, na sua casa, aí já não vai gerar tantos conflitos depois do cachorro ficar latindo excessivamente, ou então ficar correndo. Então o ideal é que a pessoa buscar, né, ter um pet para morar, né, de companhia em esses estabelecimentos, ela ficar sempre atenta a essas questões da saúde do animal, buscar um animal, se ela não tem um animal, buscar um animal de uma raça que seja compatível ali com a atividade dela, com o ambiente, com o tamanho. Então tem que sempre se buscar essas questões, né, frisar essas questões para evitar problemas futuros. Porque tem também muito a gente acompanha muito aquelas questões de abandono, a pessoa usar aquela desculpa lá, eu não posso levar o meu animal porque eu vou morar num condomínio e o meu condomínio não permite a entrada ou não permite animais. E então a pessoa já agora está ciente, né? Não pode, dentro do seu AP, não pode ali proibir. Claro que você vai cumprir algumas regras, que são mencionado que já foi dito aqui, atentar aos horários ali em que você pode passear com seu pet, as vias de acesso que você pode ter ali no condomínio com o seu pet, que é livre, se tem que passear ou não com focinheira, enfim, todos esses cuidados, essas proteções que tem que ter, mas proibido não está. Nem você, nem seu visitante, né? Sim. O visitante também pode ter o direito de visitar a mãe, o pai ali dentro daquele condomínio, um amigo, seja quem for. Se quiser levar seu pet, pode levar. Só tenha aquele cuidado ali com algumas regrinhas que, claro, né? Você não vai pegar e deixar seu animal solto na guia correndo de um lado para o outro. Tem que ter esse cuidado. É como se você fosse cuidar de uma criança, que você vai ali numa área que pode ser uma área de risco. Então exige sempre aquela atenção, aquele cuidado, a precaução para evitar um acidente ou um problema maior, né? Sim. O fato, né, como o Código Civil, ele estabelece, né, o direito do usufruto da unidade, do condomínio, da moradia. Aí a questão do dono do condomínio proibir. O dono do condomínio, o dono do empreendimento, ou o construtor, às vezes, das vilas, ele pode limitar os animais no seu estabelecimento, ele pode colocar essa proibição, desde que aquele animal venha a ser nocivo ali para aquele ambiente, para nocivo sempre, que aquele animal vá trazer nocividade para a coletividade. Não só para um indivíduo, eu tenho medo de cachorro, eu não quero cachorro aqui. Não, é para a coletividade, né? Estamos falando de trazer as questões da doença, um animal que vá
acostumado a, às vezes, atacar, a morder, um animal que vai perturbar o sossego, que vai latir excessivamente em horários, né, horários que já são horários de descanso. Isso. Então é isso, né, gente? A gente ficou aqui com esses esclarecimentos que o doutor está trazendo para a gente, então você já está sabendo. Doutor, caso a pessoa que mora no condomínio não consiga entrar com seu animal, onde ela pode denunciar? Se existe um canal de denúncia? No caso essa questão, se for eu estou chegando com o meu animal tá ok, tá com vacina em dia, não está com nenhuma enfermidade contagiosa, transmissível, ele não é um animal agressivo, ou então o animal, se tiver com uma questão, tá de focinheira, mesmo assim, proibido, não pode entrar, ali estão violando um direito, né? O direito de eu exercer meu direito de entrar na minha moradia, estão me proibindo. Então ali já está acontecendo o crime. A pessoa pode registrar um BO, né? Procurar registrar um boletim de ocorrência, e ali daquele boletim de ocorrência, a pessoa que estiver praticando esse ato, ela vai poder ser responsabilizada tanto civil como criminalmente pela essa proibição, pelo esse uso arbitrário, né, do direito, né? Essa imposição. Aí ficou a dica: se seu condomínio não permitir você entrar, ter acesso à sua moradia ali com o seu pet, o doutor já explicou aqui o meio de você denunciar. Se mesmo assim você não conseguir, ter dificuldade, tem o contato do doutor Malaliel, que ele vai prestar esta assessoria para você, para que tudo aconteça direitinho, fique tudo certinho, você não tenha problemas futuros, né, doutor? Sim. Doutor, muito obrigada aí por você estar com a gente no programa mais uma vez, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço, obrigado a todos os telespectadores, obrigado à direção do hospital, e a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida aí. Aí, você acompanhou o doutor Malaliel explicando o seu direito de ter o seu pet morando, vivendo com você. Então, se você observou ali, o condomínio não está deixando você entrar, ter acesso à sua moradia por causa do seu pet, pode registrar um boletim de ocorrência. E qualquer dúvida, só procurar o doutor Malaliel, que ele vai dar toda a assessoria que você precisa para resolver esse caso. E nós vamos com o recadinho do nosso patrocínio. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Pessoal, quero deixar um recadinho aqui para você. Você que tem vontade de ser patrocinador do programa HVA na TV, entre em contato aí, o nosso contato está na telinha. É só você avisar, comunicar que a gente vai lá com você, faz uma bela propaganda no seu estabelecimento e vamos aí divulgar para você. Gente, agora a gente vai para uma matéria, uma situação muito triste que vem acontecendo, na verdade, em Abaetetuba. A gente sempre vem acompanhando relatos de abandonos, relatos de maus tratos, e é tantos em Abaetetuba que acontece,
que a gente já começa a se reunir com os cães na rua e chorar, porque não sabe para onde apelar. É tantos animais abandonados em cada esquina que a gente vai, é um lote de animais ali, doente pelas ruas, e ainda mais os casos que a gente vem acompanhando, que são os abandonos de uma forma ruim, que é os abandonos com a situação do maus tratos. Nós vamos acompanhar uma reportagem, um fato que aconteceu aqui em Abaetetuba, dos animais que foram abandonados ali na entrada do rio Abaeté, e esses animais foram retirados da água por um casal que estava passando por aquela localidade no momento que ia trabalhar. Vamos acompanhar essa reportagem. Vem, vem. Vem. Cá. Pega na Estamos aqui na entrada do rio Abaeté para falar um relato que aconteceu de uns animais que foram abandonados na data de hoje pela manhã. Um casal que estava indo trabalhar na sua embarcação encontrou esses animais dentro da água, tentando sobreviver para conseguir subir e sair da água. Então nós estamos aqui com uma das pessoas que esteve dentro dessa embarcação, que conseguiu fazer esse resgate desses animais que foram abandonados aqui na entrada do rio Abaeté. E estamos aqui para ouvi-la. Ela não quer se expor, com certeza ela tem medo de estar se expondo, então a gente não vai expor ela aqui. Ela vai estar falando, conversando com a gente neste momento, mas nós não vamos estar apresentando ela. Então eu quero perguntar para ela, como foi que aconteceu? Que vocês foram trabalhar, como foi esse relato? Explique para a gente de que vocês encontraram esses animais. Eu e meu marido, nós estávamos voltando do interior. Quando eu avistei um deles, dos cachorros. Aí eu avisei para ele, ele fez o retorno da boadeira e fizemos o resgate dos 3 cachorrinhos. Pela situação em que eu vi que eles estavam, provavelmente eles foram jogados na água e de lá eles conseguiram chegar até o galho de uma árvore que estava submersa, né? E eles tentavam se equilibrar em cima do galho, que quando eu cheguei, o cachorrinho branquinho, logo veio pro meu lado, logo veio para subir na voadeira. E os outros 2 foi mais difícil de conseguir resgatar, né? Que eles não queriam, eles estavam mais acanhados. Então, provavelmente mesmo foi uma situação não só de abandono, mas também eles queriam matar os animais. Porque eles jogaram na água grande, né? Agora nesse período de água grande, eles jogaram para os animais se afogarem e morrer. Ninguém ia saber de nada. E que horas foi esse horário que vocês passaram, mais ou menos? Ou mais 8h17. Da manhã? Sim. E o estado desses animais que você localizou, eles estavam como? Com frio? Estavam tremendo, de frio, muito magro, estavam muito magro. Provavelmente eles já vinham, né, de uma situação de maus tratos, porque eles são um filhote e eles estavam parecendo os ossos, os ossinhos assim deles. E aí, quando você resgatou ele, que você tirou da água, o que você fez nesse exato momento? Eu levei para o porto, onde a gente sempre desembarca.
e dei comida, água para eles. Aí depois eu fui para casa e deixei na responsabilidade da minha vizinha até eles buscar. Porque eles ainda não foram adotados, né? E você contou pra gente que você também está com vários animais que você adotou, né? Você teve aí para ajudar esses animais que estavam em situação de rua também. Você é uma das que tem adotado animais que estão em situação de rua. Então você já está com a casa cheia de animais, como você falou, né? E acabou que você foi levar ele e deixar lá na responsabilidade com a sua amiga, isso, vizinha, né? Não, quando eu desembarquei, que a gente veio com muita sacola, não tinha como eu trazer eles, entendeu? Levar para casa. Eu deixei eles lá por enquanto e ia voltar para buscar. Você viu aí o relato da situação em que esses animais foram encontrados, localizados. Gente, é uma situação muito triste, a forma em que esses animais vêm sendo abandonados em Abaetetuba. Esse fato teve um desfecho. Graças a Deus os animais eles foram retirados da água, saíram daquele risco de afogamento. Pedimos aqui apoio, colaboração dos órgãos que possam dar mais atenção a esse fato. Tanto o órgão de proteção, temos também aqui a delegacia, que seria muito bom investigar e saber o que foi que aconteceu, para que cenas como essa não se repitam mais em Abaetetuba. Porque o que a gente vem acompanhando são casos de abandono um pior que o outro, da pior forma. Eles não se contentam só em abandonar, mas abandonam em situações onde coloca a vida desses pets, desses animais, em risco, colocando eles em sofrimento. Então nós precisamos nos mobilizar e fazer isso parar de acontecer em Abaetetuba. Nós queremos frear esses maus tratos, porque isso aqui não é legal de se ver. Animais passando por situações como essa. Então fica aí o nosso apelo para que as autoridades municipais possam tomar providências enquanto fatos como esse não se repitam mais. Gente, a gente viu aí essa reportagem muito triste e sempre a Beth tem acompanhado a gente nesses casos aqui que vem acontecendo em Abaetetuba, que são esses casos de maus tratos. E a Beth está aqui com a gente para falar um pouco dessa situação que a gente acabou de assistir aqui, né, Beth? Um caso, um relato dessa situação dos animais que foram jogados na água, abandonados de uma forma cruel, perversa. A gente não tem um adjetivo que a gente possa aplicar numa situação dessa, de uma pessoa que faz uma brutalidade dessa com esses animais que são tão pequenos e indefesos, né, Beth? Exatamente, Marcione, como vocês viram, né? É uma situação muito triste, né? É algo que revolta a gente e por pouco esses animais não morreram, né? Graças a Deus, né? Deus enviou anjos, que foram aquele casal, para ajudar os animais, né, a serem resgatados, até porque, como você viu, né, nas imagens, é um local de difícil acesso, né? Para nós humanos, imagina para animais, onde não tinha nenhuma casa próxima. Então isso aí é o que mais entristece a gente, né? Porque quando abandonam onde tem pessoas para ver, né, tem humanos lá para identificar, para prestar ajuda, mas por sorte, né, foi que aquele casal apareceu e salvou aqueles cachorros. Então é uma situação muito triste, revoltante. E estamos muito indignados com essa situação. Mais um caso de muitos que a gente acompanha diariamente. E é tantos os casos que a gente não consegue contar os números. Se a gente já imagina que já viu de tudo contra os animais e me aparece uma dessa em meio período de 2025. A gente está no meio, mas está quase chegando no meio. 2025 já deveria ter mudado essa situação. Tudo isso poderia ser evitado se houvesse castrações. Castrações, muito importante. Beth, tu tocou no assunto fundamental. Castração é a solução do problema dos abandonos e dos maus tratos. Sem castração, não tem como a gente dar conta de tantos animais sendo abandonados, de tanta gente maltratando. É tanto animal que você passa em cada esquina, você não consegue contar o número de animais que estão jogados pela rua, não é verdade? Tanto é que no bairro que nós fomos fazer a matéria, a gravação,
a gente se deparou com muitos animais pela rua. Muito. Inúmeros. Cada esquina que a gente passava é lotes. Gente, não, vocês não têm noção, não é um animal, não é 2 animais, é lote de animais ali em cada esquina. Como é que pode chegar nesse estado? As pessoas elas não têm condição de castrar. Precisa de uma política pública, né, Beth? Uma política pública que possa castrar, ter a obrigatoriedade de castrar todos os animais para que a gente possa inibir essa situação de maus tratos que acontece aqui. É demais. A gente imagina que na cidade a gente vê um grande número de animais, né? Em todos os cantos, principalmente nos bairros periféricos. Agora você imagina, eu acho que são 72 ilhas que nós temos em Abaetetuba. Ilhas, ramais. Imagina a grande quantidade que tem no total. Que muitos estão bem invisíveis aos olhos da população, né? A gente não consegue ter acesso nem na metade. E isso já é preocupante. Imagina quantos casos a gente não consegue ver, né, ter acesso a essa informação. Quantos estão, nesse momento mesmo, padecendo, morrendo, por falta de ajuda, por falta de castração. E é isso, gente. Fica aí o nosso apelo para que a população, as autoridades possam se solidarizar com os animais que estão vivendo nessas situações, até mesmo com as famílias que não têm condições financeiras de poder castrar, a gente poder junto chegar a uma solução para resolver isso e a gente amanhã não ter que estar com o coração sangrando de ver animais sendo maltratados dessa e até pior, que a gente vê de situações até piores. Então que a gente possa resolver isso aqui em Abaetetuba. Beth, muito obrigada. Muito obrigada, Marcione. Que a gente possa, né, conseguir o mais breve possível soluções para esses acontecimentos, né? E que as pessoas também não abandonem. Gente, se vocês não querem o animal por algum motivo, né, não façam uma crueldade onde leve à morte deles. Entre em contato com grupos de proteção animal, né, com ONGs, protetoras, nas redes sociais. Peçam para divulgar os animais para adoção, tenham um pouco de paciência, que a gente vai estar divulgando, né, orientando também, fazendo trabalho de conscientização. E juntem-se a nós para as lutas em prol dos animais, não só por um grupo, mas sim pela coletividade, porque a gente sabe que são muitos animais, são muitas famílias precisando de atendimento veterinário, de castrações, né, para esses animais. Né, e juntem-se a nós, nos ajudem nessa luta em prol dos animais, porque a luta é pela coletividade também. Agora nós vamos falar de um assunto que é envolvendo os animais em terapias com seres humanos. E nós convidamos a psicóloga Ananda, que vai estar explicando para a gente muito sobre como funciona esse tratamento. Olá, meu nome é Alexia Bentes e eu estou aqui com a psicóloga Ananda Palheta e hoje nós vamos falar um pouco sobre a ecoterapia. Seja muito bem-vinda novamente, Ananda, aqui ao HVA na TV. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de volta. Bom, e me fala um pouco sobre o que é a ecoterapia. Eu fiquei super curiosa quando eu soube o tema de hoje. A ecoterapia, ela é um método, né, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar. Ou seja, entram as áreas de saúde, educação e da equitação, que é o esporte. Tudo isso buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência. Certo. E para quem é indicada a ecoterapia? Tanto para crianças quanto adolescentes e adultos e idosos também podem praticar a ecoterapia. Olha que interessante. Mas me fala um pouco mais sobre essa relação das crianças e os idosos. Como é que funciona essa relação das crianças e dos idosos com a ecoterapia, com os cavalos? Como é que funciona isso? Perfeito. Bom, as crianças, né, principalmente as que eu atendo, são crianças com transtorno do espectro autista ou então com paralisia cerebral. E tudo isso funciona através do cavalo, usando o cavalo, né, como um instrumento terapêutico. E por exemplo, assim, né, para crianças que têm transtorno do espectro autista, nós utilizamos tanto para essa questão da criação de rotina, que é muito importante para eles, quanto para a criação de vínculo, um vínculo afetivo, que começa com o cavalo e depois vai se estendendo para os terapeutas. Né? Nos idosos, é muito importante também, né? Acredito que a principal queixa, assim, na questão dos idosos, é de não serem mais ouvidos. Então, quando a gente está ali em cima de um cavalo, né, empoderando aquela pessoa,
tirando aquele idoso de casa, fazendo um exercício físico, né? Porque o cavalo ali promove uma série de exercícios. E também conversando, porque são 2 terapeutas laterais, né? E mais um que vai na frente conduzindo o cavalo. Então ali a gente tem uma coisa muito completa, né? Para esse idoso. Tanto para socialização, quanto para exercício físico, quanto para autoestima, quanto para autoconfiança. E é tudo isso que a ecoterapia abarca. Ai, que coisa boa. Mas me fala um pouco mais sobre esses benefícios que a ecoterapia traz. Bom, a ecoterapia, ela traz desde benefícios motores, né, físicos, quanto para a psique. Ou seja, né, quando você está em cima de um cavalo, ali começa, junto com o movimento do cavalo, também a movimentar o seu próprio corpo, o corpo inteiro, né? O cavalo, ele não move só ali o seu quadril quando você está sentado, ou então suas pernas, não. Ele mexe com todos os músculos do seu corpo, literalmente, né? Então, em 30 minutos de uma sessão de ecoterapia, nós temos de 1.800 a 2.500 movimentos, que são os ajustes tônicos, que é você se equilibrar. Então, você está sempre tentando se equilibrar em cima do cavalo, né? Tudo isso gera cerca de 100 estímulos neurais, né? Então, são caminhos neurais que vão sendo criados novamente, é a plasticidade neural que vai sendo exercitada, tanto para crianças, quanto para adultos, quanto para idosos, né? Isso é muito essencial. E ali vai também fazendo a correção da sua postura, então vem os benefícios motores. Para crianças que não andam, vem o benefício na marcha e muitas outras coisas que podem ajudar também a nível psíquico, né? Como a autoconfiança, que eu já havia falado, a autoestima, que é você estar em cima de um cavalo, que é você estar empoderada ali naquele momento. Bom, e a gente sabe que não é só subir num cavalo e pronto, já estou na ecoterapia. Me fala um pouco mais sobre como funciona, como é que isso acontece? Estou super curiosa. Isso acontece, né, por causa do movimento do cavalo, que é muito parecida com o nosso caminhar, né? Então, quando você está em cima de um cavalo, ele te coloca para frente, para trás, para o lado, para o outro, para cima e para baixo ao mesmo tempo. A gente chama isso de movimento tridimensional, né? E ali é nesse movimento que você vai fazendo os ajustes tônicos, como eu já havia falado, né? Então, em 30 minutos de sessão, que é uma sessão de ecoterapia, você faz de 1.800 a 2.500 ajustes tônicos, né? E isso, assim, é como se você tivesse feito 1 hora de academia ou então corrido na esteira por todo esse tempo, entendeu? E isso para, por exemplo, uma criança que não anda, uma criança com paralisia cerebral, que tem algumas dificuldades de mobilidade e algumas dificuldades motoras, né? Principalmente na questão da espasticidade, que é o encurtamento também dos tendões, aí é muito benéfico, né? Porque começa a movimentar, começa a estimular aqueles movimentos e, como eu falei anteriormente, começa a estimular o cérebro, vai criando os caminhos neurais como que aquela criança já estivesse andando, mesmo que ela não consiga ainda com as próprias pernas. Ai, que legal. Bom, eu nasci no interior, então eu já nasci em cima de um cavalo. Eu não sabia que tinha tantos benefícios assim. Mas para quem nunca galopou, quem nunca viu um cavalo na vida, quem nunca teve esse contato mais próximo e tem vontade, mas tem medo, me fala um pouco mais sobre como é que a pessoa começa, como é esse acompanhamento. Olha, como eu trabalho bastante com crianças e adolescentes, né? Então a gente começa sempre fazendo uma aproximação com o cavalo. E geralmente a gente não começa pelo rosto do cavalo, né? Porque é um rosto muito grande. Às vezes assusta aquela criança, assusta quem chega perto mesmo, quem já tem um pouco de receio, um pouco de medo. Então a gente sempre começa a aproximação pela lateral do animal, né? Fazendo ali um carinho na crina, no pelo dele. E aí aos poucos a gente vai integrando essa criança na nossa sessão, né? E aos poucos também vai percebendo se ela aceita montar, se não. E aí às vezes demanda um pouco mais de tempo, mas às vezes, né, na maioria das vezes, na verdade, a criança ela aceita montar logo de primeira, assim, porque é muito atrativo também para ela. Sim, as crianças elas realmente têm bastante curiosidade quando vêm e tudo mais. Mas e um adulto já formado que tem esse medo, mas que tem essa vontade?
Bom, existe um processo de dessensibilização, né, que a gente chama, que são aproximações sucessivas. Então, hoje você chega, você fica aqui sentada longe, distante ali, depois você se aproxima um pouco mais, depois você já toca uma vez, aí depois você já acaricia, né? Ou então a gente usa muito também a rasqueadeira, né? Que é para tirar o pelo morto do animal, que também ajuda, que você não tenha aquele contato direto com o pelo, porque algumas pessoas também têm essa sensibilidade, Sim. né? Mas você também está ali junto com o animal. E aos poucos, né, nessa Criando um laço, aproximação sucessiva, como eu disse, aí você consegue, né, criar esse vínculo com o animal. Bom, eu sei que você tem várias histórias de sucesso e de bastante superação, mas tem alguma história que tenha te marcado? Bom, existe o caso do Enzo, né, que é um autista nível 2 de suporte, que tem deficiência intelectual também. E ele chegou na ecoterapia em 2022, então eu atendo ele desde 2022, né, até hoje. E o Enzo, ele chegou na ecoterapia com algumas questões posturais, né, que foram corrigidas ao longo do tempo que ele estava na ecoterapia, junto também com o trabalho da fisioterapia que ele faz em clínica e outros também profissionais que acompanham ele, né. Mas na ecoterapia especificamente, nós conseguimos evoluir muito com o Enzo, né. Antes ele precisava de 2 laterais no cavalo, né, e muito suporte ao lado dele, sempre ali acompanhando. Mas hoje em dia o Enzo ele consegue ter muita independência no cavalo, né? Então, às vezes a gente consegue ficar com um lateral apenas, e hoje em dia ele também já trota no cavalo, né? O Enzo, lá na ecoterapia, ele já deu banho no cavalo, já fez todo um trabalho assim com a gente, dar comida, né, de levar para passear mesmo ali dentro do picadeiro. Então, é uma história assim que eu fico muito orgulhosa de fazer parte, né? E acho muito linda e muito bonita assim de ser contada e compartilhada. Ai, que coisa boa. É tão bom a gente saber de histórias de superação, né? Mas me diz, se eu quiser, por exemplo, começar a ecoterapia, te procurar, aonde é que eu vou, como eu faço para entrar em contato? Bom, atualmente eu estou trabalhando na clínica TerraSuite Belém e nós estamos na Hípica Equilibrium, que fica próximo ao Shopping Metrópole aqui em Belém. E tem alguma rede social que a gente possa procurar, acessar? Tem, @TerraSuite Estúdio Belém, né, no Instagram. E também eu aproveito aqui para deixar o @ da mãe do Enzo, que é a Manu Pinheiro, né, e que sempre está ali a favor das mães atípicas, né, sempre orientando, sempre tirando dúvidas no Instagram dela. E é uma pessoa que eu considero assim muito incrível, né, por esse trabalho que ela faz. Ananda, eu só quero te agradecer mais uma vez por todas as explicações, eu fiquei super interessada. Espero que a gente possa se encontrar de novo aqui. Ai, muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo no HVA na TV. Quero falar com vocês agora também um assunto muito que todos são importantes, mas esse aqui também, que é o Abril Laranja do HVA. Então, esse mês de abril agora, toda sexta-feira, o HVA está com o programa, a campanha de consulta gratuita. Você que está em casa com um animal doente, que não tem condição de pagar por uma consulta, e o seu animal precisa ser atendido, precisa ser assistido, não faça automedicação, busque o HVA na sexta-feira se você não pode pagar por uma consulta, que a consulta está liberada para que o médico possa examinar o seu pet e poder indicar ali os procedimentos necessários para ser tratado o seu animal da maneira correta, tá? Fica a dica aí. Eu quero agradecer você. Muito obrigada mesmo por estar com a gente no programa e vamos continuar. Você que tem uma dúvida, você que quer que a gente faça uma reportagem sobre algum animal, mande para o HVA na TV. O nosso contato vai estar na tela. Não esquece de mandar tua mensagem, de falar do teu assunto, que a gente vai até você. Se você não quiser contar um relato e não quiser se apresentar, aparecer na televisão, mas quer contar essa história, nós vamos até lá, coleta sua história e vamos trazer para o programa. Eu agradeço, muito obrigada e um beijo para você e para o seu animal.